Alright, people, então vamos dar uma revisada no que a gente aprendeu hoje. O passado simples é simple past, o auxiliar é o did, e essa é como nós montamos uma frase usando ele. Alright, então para fazer uma pergunta, ele funciona igual o do e o does. Então, did she play football? Ela jogou. Então eu conjuguei aqui esse verbo to play com o auxiliar da pergunta no passado. Então, se você está lendo, ou se alguém está lendo, ou escutando alguém e escuta esse auxiliar aqui, já sabe que a frase é uma frase no passado simples. Então, ela jogou futebol. Did she play football? A negativa é o didn't. Didn't. Então, she didn't play football. Ela não jogou futebol. A gente sabe que se a gente usa o auxiliar, a gente não tem que conjugar o verbo, porque o auxiliar já está fazendo esse trabalho, tanto numa pergunta quanto numa negativa. Nós só alteramos o verbo, nós só conjugamos o verbo em frases afirmativas. Por exemplo, essa, she played football. Ela jogou futebol. Então, nós acrescentamos aqui esse ed no final, porque o verbo to play é um verbo regular. Então, os verbos regulares, para a gente colocar no passado, a gente simplesmente tem que colocar o ed no final dele. Nós também vimos que o auxiliar did funciona para todas as pessoas. Para todas as pessoas, ao contrário do do e do does, que funciona só para um número exato de pronomes. Então a pergunta fica did I, did you, did he, e assim em diante. E a negativa fica I didn't, you didn't, he didn't, e assim por diante. Nós também observamos as regras gerais para colocar esse verbo no passado. Os verbos regulares, a gente tem que ser atentos a essas regras aqui. A gente viu que se o verbo ele termina com e, a gente só precisa colocar o de no final, acrescentar o de no final. Agora, se o verbo é um verbo regular que termina com y, a gente tem que observar qual que é a letra que antecede o y. Se a letra que antecede o y for uma vogal, nós simplesmente colocamos o ed no final. Agora, se o verbo é um verbo regular que termina com y e antes do y nós temos uma consoante, a gente corta o y fora e colocamos o ied. Alright? Então essas aqui são as regras gerais para os verbos regulares. Também vimos sobre o verbo to be, como é que ele funciona. A gente viu que a gente tem que dividir os pronomes entre singulares, que é que se fala de uma pessoa só, ou então os plurais, que se está falando de duas pessoas ou mais. Então, eu sou uma pessoa só, então fica was. I, he, she, it. Esses aqui são os singulares e para esse cara o verbo to be no passado é o was. Então, eu era, I was. Ele era, he was, e assim por diante. Os plurais, nós vimos que a conjugação do verbo to be, o verbo to be se transforma em were. Were. Então, você, you é você, mas pode ser vocês. Então, nós sempre conjugamos ele como se fosse plural. You were, we were, they were. E continuam valendo as regras do verbo to be. Para transformar em uma negativa, nós simplesmente colocamos um NT aqui, que ele é a abreviação de not, então fica wasn't, ou então weren't. E para transformar em uma pergunta, nós temos que colocar o verbo antes das pessoas. Então, was I, was he, was she, was it, e assim por diante. E aqui a mesma coisa, para transformar em uma pergunta, a gente tem que colocar o verbo to be antes da pessoa. Were you, were we, were they, e assim por diante. Como é que a gente faz, então, para praticar isso? Enquanto a gente não consegue se reunir, vocês podem fazer o seguinte: vocês vão nas unidades anteriores,
vejam as frases que vocês fizeram e tentem colocar no passado simples, observando essas regras. Okay? Então escrevam a frase numa afirmativa, numa negativa, numa pergunta, para a gente continuar praticando sempre isso e a gente conseguir assim manter o nosso nível de conversação dentro de sala de aula mais em inglês possível, o mais inglês possível. E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima aula. Continuem praticando. Bye, bye.